Você quer fazer ela chegar ao orgasmo? Primeiro você precisa entender que a maioria dos homens não se preocupam em conhecer o corpo das suas parceiras que elas gostam e o que elas não gostam. Olá, bebês! Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Estou de volta com esse tema maravilhoso sobre educação sexual. O tema de hoje é: você quer fazer ela chegar ao orgasmo? Esse assunto é muito interessante. Fica até o final porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Eu sou Rafael Basílio, estudante de psicanálise e fiz um curso de terapia cognitiva comportamental com base na psicologia. Bom, esse assunto vai ter como base um dos estudos sobre a masculinidade dos homens, tá? Com base na ciência. É um artigo, é um estudo científico. E nesse segundo canal a gente conversa mais, tá? Lá no primeiro canal nós temos vídeos científicos de forma mais padrão. Aqui no segundo canal a gente troca uma ideia. A segunda fonte, tá? Vai estar aqui na descrição, vai ser sobre os pesquisadores da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, ok? Então nós fizemos um compilado de algumas informações de especialistas e cientistas sobre esse assunto. E nós já vamos começar falando sobre isso. Pesquisadores da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram a um denominador comum que eu vou compartilhar com vocês agora. Participaram da pesquisa 810 homens heterossexuais com 18 anos de idade para cima, ao qual foi sugerido um exercício de imaginação. Os cientistas pediram que os participantes se imaginassem tendo relações sexuais com uma mulher atraente e depois relatasse como os cenários os faziam sentir. Segundo a pesquisa, ver a parceira atingir o orgasmo, ainda que seja por essa imaginação, foi uma das sensações mais extremas e uma experiência sexual de maior prazer que os homens sentiram. Sendo que, na dúvida se ela teve prazer ou não, esse tal orgasmo, veio a sensação de impotência. O que isso significa? Dentro dessa pesquisa que eles fizeram com esses 810 homens, eles pediram para que eles imaginassem, né, toda uma cena e tudo aquilo que você já entendeu do que nós falamos. E logo em seguida eles questionaram essas pessoas perguntando: foi interessante ver ela sentir prazer? E os homens relataram: nossa, o corpo dela se movia e fazia isso e aquilo. E no final eles perguntavam: mas e ela chegou ao orgasmo? Ela chegou ao prazer extremo? E os homens ficavam com dúvida, eles não respondiam nem que sim nem que não, ainda que esses cientistas estivessem falando de algo dentro da imaginação. Essa dúvida trazia para eles imediatamente uma sensação de impotência, de incapacitação, já que quando eles estavam falando sobre como elas, né, como o corpo dela se mexia, como ela se movimentava, eles apresentavam entusiasmo. E logo depois que eles fizeram a pergunta se elas chegaram de fato ao orgasmo extremo, eles, né, essa questão diminuiu e eles ficaram pensativos e já ficou dúvida, será que o que eu estava vendo realmente aconteceu? Ou eu idealizei algo na minha cabeça e ela, na minha imaginação, né, nesse contexto, ela não chegou ao prazer extremo. Eu quero falar com você, dentro desses estudos, sobre uma perspectiva muito interessante. 70% das mulheres reclamam que os homens não conversam com as suas parceiras sobre educação sexual. Os homens não conversam com as suas parceiras sobre um ideal, sobre, né, não um padrão, mas você está se relacionando com uma outra pessoa, então nada mais bacana, nada mais justo do que você saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém conhece melhor o corpo de uma mulher do que a própria mulher. Então, um dos primeiros erros que os homens cometem, e por isso que a estatística é muito grande para que os homens não consigam fazer as mulheres chegar ao orgasmo, é que eles têm um padrão determinado para praticar o ato sexual como se todas as mulheres fossem a mesma mulher. E deixa eu te dar uma dica e deixa eu te dar uma sugestão.
Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. E já que ninguém melhor para conhecer o corpo de uma mulher do que a própria mulher, esse é o maior erro que os homens cometem: a ausência de diálogo, a falta de conversa sobre educação sexual. Talvez ela nunca te disse, talvez ela nunca vá te dizer, pela ausência de diálogo, mas nós conhecemos pessoas que até hoje não conseguiram chegar a orgasmos. E muitas mulheres, elas fingem o orgasmos, diz essas especialistas. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então você que é homem, né? Você que tá dentro de uma... Não só você que é homem, mas você que é mulher, você que é independente do gênero, você que está dentro de uma relação, né, com duas pessoas, com uma pessoa, você precisa se preocupar e se importar com o prazer do outro. E como eu vou fazer o meu parceiro, a minha parceira chegar ao orgasmo? Nada melhor do que sentando e conversando. Parece simples, mas há um tabu muito grande social, cultural, histórico acerca desse assunto, que impedem as pessoas a sentar e conversar sobre ato sexual. Muitas mulheres tentaram encontrar uma abertura para sentar e conversar com seus cônjuges, com seus parceiros, e elas não conseguem encontrar por causa do tal machismo estrutural, por causa de uma criação que as pessoas tiveram e dentro dessa criação não teve diálogo, não teve esse assunto sexo e para elas ainda é um tabu. Então existe um muro, né, entre as pessoas quando o assunto é relação sexual. Um fato muito importante que algumas inscritas lá do meu Instagram, Rafael Basílio, elas pediram para eu relatar no próximo vídeo, era que a maioria dos homens confundem quando uma mulher está com uma lubrificação natural para um orgasmo. Então, muitas das vezes o homem acha que porque a mulher está lubrificada, ela já teve um orgasmo. E o processo da mulher é muito mais longo do que você imagina. Existem pessoas que gostam de, no momento da relação, conversar sobre o ato. Toca aqui, toca ali, faz isso, faz aquilo. Isso é bacana pra caramba. Porque você não está na cabeça da outra pessoa, você não está sentindo o que ela está sentindo. Então quando ela diz pra você, agora faz isso, agora não é uma voz de comando. Esse é o momento. Ela está dizendo pra você, ó, esse é o momento, eu estou te dando permissão. Já outras pessoas não gostam e não têm o hábito de, no momento do ato, conversarem, né? Elas não gostam. Ali é o momento de você desfrutar daquilo, mas pelo menos tenha uma conversa antecipada, já que é o seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge, sua cônjuge, seu marido, sua esposa. Conversem sobre isso, vocês precisam conversar. Mulheres, expliquem para eles a diferença de uma lubrificação para um orgasmo, que na maioria das vezes ele chega no seu prazer extremo e você estava ali no caminho, mas estava muito lubrificada, mas você não foi, você estava no caminho e ele parou e você ficou assim. Isso tem a ver com o próprio mercado pornográfico. O mercado pornográfico não contribui para uma relação sexual a dois, para que o orgasmo feminino alcance o seu êxtase. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então esse foi um dos fatos que as inscritas lá do meu Instagram pediram para eu estar comentando um pouco sobre isso. Então, meu querido, a dica que eu te dou hoje, que os especialistas dão, é que você sente com a sua companheira para perguntá-la: já que o corpo é seu, minha companheira, aonde você quer que eu toque, aonde você não gosta que eu toque, porque talvez eu tenha um padrão, eu gosto de fazer isso, mas talvez a minha parceira não sinta nada enquanto eu faço aquilo. Fazer aquilo no corpo dela me traz um prazer, mas talvez ela não sinta esse prazer que eu sinto em fazer. Talvez ela não sinta todo esse prazer em receber. Então, se você quer fazer uma mulher chegar ao orgasmo intenso, você não precisa ser brabo, você não precisa ser o homão, você não precisa ficar provando sua masculinidade. Tudo que você precisa é sentar com ela e perguntar para ela quais são os pontos mais sensíveis do corpo dela, aonde ela gostaria que você tocasse, aonde ela não gosta que você toque. E é você descobrindo os pontos do corpo dela, os pontos de conexão não só com o corpo, mas com a alma dela, com essa conexão que vocês têm durante o ato sexual.
você vai conseguir tocar nesses pontos e esses pontos vai ativar dentro dela um prazer extremo. Entenda, você é capaz de ativar esses pontos que já existem nela. Se você quer fazer uma mulher ter um orgasmo extremo, chegar ao prazer extremo, você só precisa tocar nos pontos que já existem no corpo desta mesma mulher. Você precisa fazer do jeito certo e da forma certa. Não existe jeito certo e nem forma certa. Existe o gosto dela, a preferência dela, a sensibilidade dela. Se você respeitar o corpo dela e tocar nos pontos certos, você vai ativar nela coisas que você mesmo vai ficar olhando e não vai conseguir entender porque é ela quem está sentindo. Mas é óbvio que eu estou falando de uma situação a dois. Então isso serve tanto para os homens, tanto para as mulheres. Mas em uma sociedade, né, que nós vivemos há décadas, as mulheres vêm se importando muito mais em trazer prazer aos homens do que os homens trazer prazer para as mulheres. Então, trouxe algo aí para você pensar. O nosso tema, ele foi: quer fazer ela chegar ao orgasmo? E aí, o segredo já estava logo em seguida, aqui na própria descrição. Esteja aberto ao diálogo. O diálogo tem o poder, o diálogo e a compreensão. Tem o poder de unificar as coisas. Tem o poder de nos ajudar a compreender as situações e parar de ficar fazendo esforços em vão. É só tocar no ponto certo, na hora certa, no momento certo e desfrutar de todo um conjunto de fatores de um momento a dois. Mas chega de ter prazer sozinho usando o corpo de uma outra pessoa. Se são duas pessoas, então dá para as duas ter prazer extremo. É só sentar, conversar sobre o que ele gosta, o que ela gosta, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ela não gosta e partir para o abraço. Um grande beijo para você. Eu sou Rafael Basílio, estudante de psicanálise, fiz o curso de terapia cognitiva comportamental e no segundo canal nós vamos conversar bastante sobre esse assunto, sexo, educação sexual, porque durante esses 7 anos eu tenho dado algumas palestras sobre relacionamento amoroso aqui no Brasil e eu tenho citado algumas coisinhas e os casais me procuram no final da palestra para relatar que isso é uma verdade, eu gostaria de sentar para conversar com meu marido, mas eu ainda não consigo. Eu tentei formular palestras sobre isso, mas as pessoas ainda não estão tão abertas. E aqui nós vamos falar sobre isso, sim. Então quer dizer que você não vai compartilhar o vídeo então? Então você vai pular o AD e não vai compartilhar. É o seguinte, irmão. Clica no sino, se inscreve no canal, compartilha. E não esquece de dar um like. Principalmente ativa o sino, irmão, que o YouTube não tá notificando.